Foram algumas vigílias, né? Teve vigília que foi a noite toda. É verdade, né? Até o sol aparecer. Era menorzinha, né? Mas era benção. É verdade, né? Hoje, muita igreja não faz mais aquela vigília a noite toda. É verdade mesmo. Vigília da violência, vigília de tanta coisa. Hoje é lindo. 8 às 10. Senhor Deus Pai, Deus poderoso, aqui está o diácono Romário, que vai fazer menção da tua palavra. Estamos no culto voltado para a família, porque a família é projeto de Deus, família nasceu no coração do Senhor. Por isso que o Senhor construiu a família lá no Éden até os dias atuais. Toma Romário nas tuas mãos, toma a vida. Com certeza o Senhor já deu uma palavra para ele trazer para os nossos corações. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. E abençoa em nome de Jesus. Amém. Diácono. Aleluia. Mais uma vez, papai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né, na presença do Senhor, na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome dele. Que é digno, né, de toda a honra e de toda a glória. Porque se estamos aqui nessa noite, foi porque assim ele nos permitiu. Muita gente, irmão, creio que gostaria de estar aqui e não está tendo essa oportunidade. Então nós que estamos, vamos dar nosso melhor para o Senhor, independente, irmão, de qualquer coisa, o Senhor já se encontra nesse lugar. Desde o momento que eu passei por essas portas, eu já pude sentir a presença de Deus aqui. E creio que Deus irá continuar falando aos corações de cada um dessa noite. E creio, irmão, também, creio não, quero dizer que eu nem precisava mais fazer menção da palavra, porque eu já recebi o que eu tinha que receber nessa noite. Mas se Deus, né, permitiu e nos deu essa oportunidade, a gente vai estar falando um pouquinho da palavra dele, que é a palavra, né, que conforta, é a palavra que confronta, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Então, irmãos, vou trazer uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração, que fala a respeito da obediência e da palavra. Eu sei que quem dá da família, mas a palavra quem dá é Deus, e a gente não pode, né, correr daquilo que Deus colocou na nossa mão, no nosso coração e na nossa boca. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Lucas, no capítulo de número 5. A palavra é bem conhecida, é a palavra que Deus ardeu no meu coração. Confesso que eu gosto muito de Bíblia, irmão. Quem me conhece sabe que eu não corro da palavra, mas foi essa que Deus me deu, foi essa que eu quero conhecer. Então vamos lá, vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Creio que os irmãos já ouviram muito essa pregação, mas a palavra de Deus ela se renova cada dia. Então nós podemos ministrar essa palavra 10 vezes e as 10 vezes vai sair de forma diferente. A palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo de número 5, vai dizer assim, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes.
e fizeram sinais aos outros companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um texto, de um milagre que o Senhor Jesus ele fez na vida desses homens. Só que o começo desse texto eu acho muito interessante, irmão, porque diz que aconteceu que a multidão apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, irmão, eu paro para observar que essa multidão que apertava Jesus era uma multidão inteligente. Porque sabemos nós que Jesus, ele andava, por onde ele passava, ele arrastava multidões. Porém, a grande maioria dessa multidão, irmãos, seguia Jesus por causa dos seus prodígios, por causa dos seus feitos, dos seus milagres. Mas também, se nós pararmos para observar, nem todo lugar que Jesus passava, pastor, ele curava o cego. Nem sempre onde ele passava ele fazia o paralítico andar. Nem sempre onde ele passava ele realizava algum milagre. Mas se nós formos parar para pensar em todos os lugares que ele passava, ele pregava a palavra. Então a primeira coisa que eu paro para observar nesse texto e tiro é que a prioridade do Evangelho de Jesus Cristo sempre foi a palavra. Então essa multidão, irmãos, eu tiro como uma multidão inteligente, porque aqui elas apertaram somente para ouvir a palavra. E a palavra ela é que cura, a palavra ela é que transforma, a palavra ela é que edifica a alma, edifica a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a prioridade do Evangelho é sempre a palavra de Deus. Porque eu costumo dizer, irmãos, que não adianta prodígio, não adianta profecia, não adianta revelação se não tiver palavra. Porque muita gente hoje quer viver o avivamento, mas não quer ter a palavra. E avivamento sem palavra, irmão, lamento informar, mas é só barulho. Porque lata vazia, se você pegar, botar um monte de pedra dela e sacudir, ela vai fazer barulho. Mas se você abrir, não tem conteúdo nenhum dentro. Então nós devemos priorizar a palavra de Deus, porque é a palavra que nos fortalece. Aleluia. E como hoje é um culto de família, irmão, você tem uma palavra para deixar para a sua família? E muitas das vezes você tem alguém na sua casa, na sua parentela, que está passando por um momento difícil e precisa somente de uma palavra. E muitas das vezes a gente não tem para dar, porque a gente não tem uma palavra nem para nós mesmos. Porque abrimos nossa Bíblia no Salmo 91, botamos na cabeceira da cama, mas a gente não é capaz de ler um capítulo por dia. Tem gente, irmão, que só lê a Bíblia na igreja.
E muitas das vezes, quando é confrontado ou que precisa liberar uma palavra de Deus para alguém, não sabe usar a palavra. Foi como o pastor falou aqui. Você manda ele abrir um livro como Ageu, ele vai olhar no índice. Por quê? Porque ele não está acostumado a mexer na Bíblia. Não está acostumado a manusear a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que eu tiro desse texto, irmão, é a prioridade que nós temos que dar à palavra do Senhor. Porque aqui, meus irmãos, nós podemos ver hoje em dia as igrejas vazias, todos os lugares. Mas você bota que tem um culto de revelação, um culto de revelação e milagre, todo mundo quer ir. Mas entra, recebe a revelação, a profecia, e no dia seguinte está nas mesmas práticas do pecado. Porque não foi confrontado pela palavra. É a palavra que faz a gente mudar de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que aqui, meus irmãos, essa multidão, ela está fazendo o quê? Ouvindo a palavra. E sabemos nós que o Senhor Jesus ali, ele ensinando a palavra, ele avista 2 barcos junto à beira do lago. E ele avistando aqueles barcos, ele vê os pescadores lavando as suas redes. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 2 vai dizer: e viu estar 2 barcos. Viu. Ou seja, no meio daquela multidão, o Senhor viu 2 barcos. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Meus irmãos, eu vejo alguns pregadores dizendo que quando esses homens eles descem do barco e começam a lavar a rede, alguns dizem que eles desistiram, que ali eles estavam desistindo da pesca. Só que eu já vejo por um lado diferente. Eu vejo eles se preparando para uma nova oportunidade. Muitas das vezes uma frustração que nos antecede vem acompanhado de uma bênção. Glória a Deus. Porque aqui, meus irmãos, eles estavam frustrados, porque eles tinham passado a noite inteira pescando e nada conseguiram apanhar. E eles voltam para a beira do mar e começam a se preparar para uma nova oportunidade. Porque eles tinham se frustrado, sim, mas eles não poderiam guardar a rede suja. Porque se aparecesse uma nova oportunidade, ou no dia seguinte eles precisassem usar aquela rede, o seu material já estava limpo. E o Senhor Jesus, vendo eles lavando a rede, ele se aproxima daqueles homens. Meus irmãos, reparem bem que ele estava na beira de uma praia. E sabemos nós que uma marina, uma beira de uma praia, ela particularmente tem vários barcos. Mas o Senhor Jesus, ele conhece o coração, ele conhece a mente de cada um de nós. Ele conhecia o que estava acontecendo. No caso, ele sabia o que estava acontecendo com Simão. Ele sabia o que Simão estava passando naquele momento. Ele sabia que Simão estava frustrado, estava triste. Então a escolha do barco de Simão não foi um acaso e nem coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência e nem trabalha com acaso. Quando Ele faz algo na minha e na sua vida, Ele sabe o que está fazendo. Então, quando algo der errado, irmãos, na nossa vida, não questione. Não devemos questionar.
Porque muitas das vezes nós deixamos de alcançar algo da parte do Senhor, porque nós questionamos sem entender o que Ele está fazendo. Eu parei de questionar, eu estava ali só recebendo, sentadinho, ouvindo esse homem de Deus falando e recebendo tudo ali, porque eu passei a fazer igual ele estava falando. Eu parei de questionar, parei de pedir, só passei a agradecer. E por incrível que pareça não, que isso é fato, as coisas começaram a melhorar na minha vida a partir disso. Aleluia. Porque quando eu pedia, Deus não dava, e eu me entristecia, me frustrava, e isso ia diminuindo a minha fé. Eu achava até que Deus não estava ouvindo minha oração, estava me rejeitando. Por a gente pedir, muitas das vezes Deus não dá, a gente acaba achando que estamos com algum problema. A gente começa a procurar problema e não acha. Aí Deus começa a falar, passa mais a agradecer pelo que você já tem. Porque muitas das vezes a gente pede algo a Deus, que se Deus nos der, nós esquecemos dele. Muitas das vezes a gente pede algo a Deus que a gente não está preparado para receber. E Deus olha e fala, se eu te der isso, eu vou perder você. Então Deus, ele prefere ter a gente chorando do que a gente alegre lá fora, na mão de Satanás. Porque o Evangelho, quem prega que o Evangelho é só vitória, está pregando o Evangelho errado. Porque a vida do crente, ela é prova. A vida do crente, ela é luta. Porque se a gente estiver correndo tudo bem na nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque na nossa caminhada a gente tem que ser confrontado mesmo. A gente tem que estar sempre batendo de frente com Satanás. Porque na nossa caminhada a gente está andando na contramão do diabo. E se a gente estiver andando, pastor Nelson, se não estiver batendo de frente com ele, a gente está caminhando na mesma direção que ele. Então louve a Deus, glorifique a Deus pelas lutas e pelas provas que você anda enfrentando. E aqui, meus irmãos, eles frustrados, Jesus vê e usa o barco deles como um altar para pregar para aquela multidão. Olha como é que Deus faz as coisas. Se no momento que eles estivessem pescando, eles conseguissem encher o barco, teria espaço para Jesus pregar? Muitas das vezes as coisas não dão certo na nossa vida e a gente quer botar a culpa em Satanás. Mas só que muitas das vezes é Deus trabalhando e a gente não entende. O barco vazio abriu espaço para Jesus entrar. Aí eu entro por outro lado. O barco aqui significa a nossa vida. E muitas das vezes a gente está muito cheio, pastor. Mas cheio de quê? Cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio das coisas do mundo e falta espaço para Jesus entrar. Então Jesus muitas das vezes nos esvazia para que abra espaço para ele entrar em nossas vidas. E aqui Jesus entra no barco, e o barco aqui estava representando a nossa vida. Jesus usa o barco para transmitir a mensagem para o povo. Ou seja, Jesus, ele quer usar a minha e a sua vida para transmitir mensagens de cura, de libertação para aquele que precisa ouvir. E Jesus aqui, ele começa a pregar, a falar sobre a palavra de Deus para aquela multidão. E após ele pregar, ele chama Pedro e manda ele voltar para o mar alto, para lá para onde ele tinha se frustrado. Deus vai te honrar no lugar onde você foi frustrado. Deus vai te honrar no lugar onde você foi decepcionado. Mas não para a sua honra e para a sua glória, mas sim para a honra dele.
fazei-te ou volte ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar. Por que mar alto? Porque no mar alto você alcançará os maiores peixes. Louvado seja o nome do Senhor. No mar alto você vai ter uma grande experiência. Experiência profunda, irmãos, nós não conseguimos em lugares rasos. Então o Senhor, Ele pega e fala para Pedro, voltamos para o mar alto. Porque o Senhor ali, Ele queria honrar Pedro e o nome dele ser glorificado. Mas ali na beira, sabemos nós que o milagre aconteceria sim, mas de uma forma diferente, peixes menores, né? Então o Senhor Jesus, Ele fala, já que eu vou te honrar com força. Vai para o mar alto, sai de perto da terra. Ou seja, sai de perto da terra significa que o Senhor, Ele quer mais profundidade contigo. E para que nós vivemos algo grande da parte do Senhor, nós temos que se aprofundar mais. E muitas das vezes nós não queremos buscar, nós não queremos se aprofundar na palavra, mas queremos grandes vitórias. E eu lamento informar, mas Deus, Ele não dá vitória para quem não tem compromisso com Ele. Deus, Ele não dá algo grande para quem tem estrutura pequena, fragilizada. Então, se você quer alcançar algo grande, se aprofunde, busque mais, leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais a presença do Senhor. E todos nós sabemos, irmãos, que Pedro, a pesca para ele não era um hobby, não era uma diversão. Ali era uma profissão, da onde ele tirava sustento para ele e para a família dele. Então Pedro, ele era profissional da pesca. E ele sabia que o melhor horário para se pescar era a noite. E o milagre, ele acontece durante o dia. Então quando ele volta para o mar alto, que o Senhor Jesus manda ele jogar a rede, ele questiona. Ele fala, mestre, mas tendo eu pescado a noite toda, nada apanhamos. Aí entra a obediência à palavra do Senhor. Mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Ali Pedro, ele já começa a reconhecer quem estava no barco dele. E muitas das vezes Deus dá uma ordem para a gente e a gente tenta questionar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E esquecemos quem está na direção de nossas vidas. Então, irmãos, para mim e para você nessa noite, quando Deus te der uma ordem, uma direção, não questione, somente o faça. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E Pedro, ele tenta questionar e fala, mestre, tendo eu pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. A obediência à palavra do Senhor fez um milagre acontecer na vida dele. E muitas das vezes nós queremos um milagre, mas não queremos obedecer à voz do Senhor. E fazendo assim, irmãos, jogando a rede, obedecendo a voz do Senhor e a sua palavra, colheram uma grande quantidade de peixe. E a Bíblia vai dizer que chegou até, a ponto das redes quase se rasgarem e o barco quase virar. Eles fizeram sinais para outras pessoas, outros barcos, para dividir a bênção. Então nós podemos também observar, ser bem rapidinho para a gente já terminar, que através da nossa obediência, Deus, ele não somente nos abençoa, mas também abençoa todos à nossa volta. E muitas das vezes você, sendo obediente à voz do Senhor, Deus vai enviar recurso para você, vai enviar recurso na sua casa, vai enviar recurso
Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acabar de acontecer, eles se espantaram com a pesca e pediram ao Senhor: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou pecador. Aqui eles estavam reconhecendo que eles eram pecadores diante do Senhor. E muitas das vezes o que falta na minha e na sua vida é reconhecimento que nós somos falhos e pecadores. E quando Deus faz algo na nossa vida, a gente já quer se engrandecer. Eu posso, eu faço, eu sei. E esquecemos de descer e falar: Deus, eu sou pecador, eu sou falho. Se o Senhor fizer na minha vida, amém. Se o Senhor não fizer, amém também, porque eu não sou digno, eu não mereço. E muitas das vezes, por a gente receber uma bênção maior do que a bênção do irmão, a gente já acha que tem menos pecado que ele, já acha que a gente é superior a ele, mas esquecemos que o único que não teve pecado foi Jesus. Nós já acordamos pecando, mas tem uma diferença: nós devemos se arrepender, porque tem gente que peca e não se arrepende, aí já vira iniquidade. Mas aqui eles reconheceram que eram pecadores e o Senhor Jesus falou para eles: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Ali estava começando o ministério deles, como os discípulos. E quando eles tiveram esse verdadeiro encontro com Jesus, Jesus mudou a profissão dele. Então, irmão, nós podemos observar que quando nós temos verdadeiramente um encontro com Jesus, a nossa vida tem que ser mudada. Porque tem gente que está 1 ano, 2 anos, 10 anos no Evangelho e não mudou nada, porque não teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Está dentro da igreja, mas não sabe nem quem é Jesus. Não teve um encontro verdadeiro. Por isso que não mudou. Porque quando você verdadeiramente se entrega, Jesus ele muda seu nome, muda sua profissão, muda sua vida, muda seu status. Ah, aquele ali é um ex-isso, ex-aquilo, a igreja é lugar de ex. Porque fomos mudados, porque tivemos verdadeiramente um encontro com Jesus. Aí ele muda, e o que eu acho muito interessante é que eles mudam a profissão de pescador de peixe para pescador de homem. Aí olha isso aqui, irmão, presta atenção, você sabe qual é a diferença do pescador de peixe para o pescador de homem? É forte. O pescador de peixe, pastor, ele tira o peixe da vida e leva o peixe para a morte. E o pescador de homem, louvado seja o nome do Senhor, ele tira o homem da morte e leva o homem para a vida. Isso sim é uma pesca. Você vai lá fora pescar o pescador, tirar ele do lamaçal do pecado, da vida morta que ele leva lá fora e devolve a vida a ele através do Espírito Santo de Deus. Então ele já mudou a vida daqueles homens ali. Falou: hoje, agora vocês não matam mais, agora vocês trazem de volta a vida. Aí ele fala assim: agora vocês serão pescadores de homens. E aqui eu encerro a minha oportunidade no versículo que eu mais gosto, é o último versículo, que diz que eles levantam um barco para a terra, eles largam tudo e vai seguir Jesus. Aí eu paro para pensar, eles estavam frustrados, eles estavam tristes, porque o que eles mais queriam naquele dia era peixe, porque era através do peixe que eles sustentavam eles e a sua família, e eles não conseguiram de maneira
peixe que eles queriam. Aí Jesus chega, dá o que eles mais queriam, que era o peixe. Aí eles chegam na terra, largam aquilo tudo ali e vai seguir Jesus. O evangelho é coisa de maluco. Só a gente que é doido que entende isso. Ali eles já estavam parando para pensar e falando: opa, ele me deu peixe, mas o que mais que ele pode me dar? Aí eu paro para pensar, Pedro entendeu que melhor do que você ter a bênção é você ter o abençoador. Melhor do que você ter o peixe é você andar com aquele que pode te proporcionar o peixe. Porque tem muita gente hoje que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Aí entra o que eu falei lá no começo: Deus muitas das vezes não dá porque você não quer Ele. Ele sabe que se te der, perde você. E tem bênção na nossa vida, irmão, que se torna maldição. Então, se aquela bênção que você tanto espera não chegou ainda, é porque você não está preparado nem capacitado para receber. Busca mais um pouquinho e creia que na hora certa Deus vai entregar na sua mão. E você não vai nem lembrar que você pediu aquilo. Eu estou ligado no culto todo. Às vezes você até esquece, como o pastor falou. Aí Deus vai e entrega e você fala: poxa, eu orei por isso. Agora você está capacitado para receber aquilo que você queria 10 anos atrás. O Espírito lembra. Ele é bom. Então Pedro ali, ele passou a entender que melhor do que ter uma simples bênção é você ter a presença de Jesus contigo. Amém? Então que cada um possa sair com essa palavra simples, mas eficaz no coração, e que vocês recebam a bênção de vocês e eu receba a minha na hora e no momento certo, para que não vire maldição na nossa vida. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor.